Ora então, irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no Salmo 23. E ao pensar neste Salmo, eu pensei, o que é que eu vou dizer sobre este Salmo? O que é que eu vou dizer de novo sobre este Salmo, que não tenha sido dito já? É o Salmo mais lido, mais conhecido, mais decorado, mas eu não quero dizer nada de novo. Eu quero apenas, assim, me ajude o Senhor, levar-nos a todos nós a olharmos para o Senhor. Sejam coisas que nós conhecemos já ou não. O que importa é que nós sejamos levados a olhar para o Senhor e ver o Senhor como Ele é. É isso que é importante. Este salmo foi escrito por Davi. Este salmo fala-nos do pastor. E se havia alguém que sabia o que era ser pastor, era Davi. Porque Davi foi pastor. E portanto, se havia alguém que conhecia quais as características de um pastor, como realmente um pastor era Davi. Porque ele era pastor. E Davi começa fazendo esta afirmação: o Senhor é o meu pastor. Ou seja, Davi reconhece que Deus age para com ele como pastor. Davi reconhece e confia plenamente no Senhor. E confia plenamente que o Senhor vai agir e age para com ele como o pastor. Ele olha para o Senhor e diz: o Senhor é o meu pastor. Isso é também reconhecer primeiro, que Deus é o seu pastor. E em segundo, que Ele é ovelha do rebanho do Senhor. E a pergunta que eu faço é: será que todos nós aqui podemos dizer a mesma coisa? Podemos dizer: o Senhor é o meu pastor? E de facto, se podes dizer que o Senhor é o teu pastor, isso significa que fazes parte do rebanho do Senhor. Significa que um dia já nasceste de novo. Significa que um dia reconheceste o teu pecado, reconheceste que realmente Jesus morreu na cruz por ti, reconheceste que Jesus, o Senhor Jesus Cristo, Ele agiu para contigo como age o pastor. E uma das características do pastor é que ele dá a vida pelas ovelhas. O pastor dá a vida pelas ovelhas. E eu hoje posso dizer que sou uma ovelha do Senhor, que pertence ao rebanho do Senhor, porque o Senhor deu a vida por mim. Porque o Senhor um dia me salvou. Porque o Senhor foi à cruz do Calvário e ali na cruz do Calvário Ele tomou o meu lugar. Ele suportou o castigo que devia cair sobre mim, caiu sobre Ele. E Ele, ali na cruz, Ele deu a sua vida por mim. Para me comprar, para me resgatar, para me tornar uma ovelha do seu pasto. Para me tornar uma ovelha do seu rebanho. E à semelhança do que Ele fez por mim, eu quero fazer por todos. Por isso, se nesta manhã tu ainda não podes dizer: o Senhor é o meu pastor, que de facto o Senhor possa falar ao teu coração e te faça entender que Ele morreu por ti, para que tu te tornes uma ovelha do seu pasto. Portanto, irmãos, Davi reconhece que de facto o Senhor é o seu pastor, reconhece que Ele age para com ele como age um verdadeiro pastor. Mas nós temos também nas Escrituras
aqueles que, sendo pastores, mas não agem como pastor. Sendo pastores, mas não se comportam como pastores. Não agem como pastores, mas agem antes como mercenários. Foi isso que o Senhor Jesus disse também. O verdadeiro pastor é aquele que dá a vida pelas ovelhas. E há alguns que não são pastores, são mercenários. O mercenário não é aquele que não é aquele que entra pela porta. O mercenário é aquele que toma posse do rebanho. E é aquele que explora o rebanho. Mas o verdadeiro pastor, esse dá a vida pelas ovelhas. Em Jeremias, no capítulo 23 também, nós temos um exemplo disso. Em Jeremias, no capítulo 23, nós temos aqui o Senhor falando. E reparem que este capítulo começa desta forma. Ai dos pastores. E quando as coisas começam desta forma com um ai, significa que alguma coisa está mal. Aliás, nós próprios quando falamos, e até quando falamos com os nossos filhos, quando dizemos ai, ai, é porque alguma coisa está mal. É porque há um mau comportamento. É porque há alguma coisa que é merecedora de repreensão. E de facto estes pastores eram merecedores de repreensão por parte do Senhor. Porque eles, diz o Senhor, é o Senhor que o diz, ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Ai dos pastores que destroem o rebanho. Ai dos pastores que fazem dispersar o rebanho. E esses não são verdadeiros pastores. Porque o verdadeiro pastor, esse cuida das ovelhas. Esse congrega as ovelhas. Esse tem o objetivo de edificar, de construir, não de destruir. E estes pastores estavam a comportar-se de tal maneira que estavam a destruir as ovelhas, estavam a destruir o povo de Deus. Reparem que no versículo 2 diz: portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca dos pastores que apacentam o meu povo: vós dispersaste as minhas ovelhas e as afugentastes, e não as visitastes. Eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. As ações que eles praticavam eram más, eram dignas de serem repreendidas pelo Senhor. Portanto, o comportamento deles era reprovável. Estavam a maltratar o rebanho. Estavam a agir de tal forma para com o rebanho, que o rebanho estava a fugir. Ou seja, não suportava mais aqueles pastores. Não suportava mais o comportamento daqueles pastores. E por isso fugia. De facto, depois isto, irmãos, as coisas não mudam muito. Hoje em dia continua a haver pastores que não são pastores segundo o coração de Deus. Continua a haver pastores que se comportam também de forma errada, que em vez de servir o rebanho, exploram e maltratam o rebanho. Em vez de cuidarem do rebanho, maltratam-no, exploram-no. Esse não é o comportamento do pastor. Em primeiro lugar, ser pastor não é um título. Ser pastor não é um título. E há quem considere, pelo facto de ser pastor, que é a autoridade máxima, que é de facto quem põe, dispõe e age conforme muito bem entende. Mas esse não é o comportamento do pastor. O pastor é aquele que cuida das ovelhas. O pastor é aquele que tem a responsabilidade de cuidar das ovelhas, de alimentar as ovelhas, de proteger as ovelhas, de cuidar realmente das ovelhas. Esse é realmente um pastor. Mas aqueles que se comportam de formas diferentes,
carregando, subcarregando o rebanho, explorando o rebanho, maltratando o rebanho, sendo um mau exemplo para o rebanho e levando a que o rebanho sofra e se disperse. Portanto, se por um lado Davi, ele olha para o Senhor e diz: o Senhor é o meu pastor, porque eu sei que posso confiar nele, porque ele vai agir para comigo como o pastor. Ele é digno de toda a confiança. Eu confio nele, porque ele vai agir para comigo como um verdadeiro pastor. Mas temos estes exemplos. Mas irmãos, seja em que situação for, diz o versículo 3, e eu mesmo recolherei, é o Senhor que fala, eu mesmo recolherei o resto das minhas ovelhas e de todas as terras para onde as tiver afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos, frutificarão e se multiplicarão. Levantarei sobre elas pastores que as apacentem e nunca mais temerão, nem se assombrarão, nem uma delas faltará, diz o Senhor. O Senhor procura atrair a si as ovelhas. Irmãos, é ao Senhor que nós temos que ser atraídos. Sempre. Seja que circunstâncias forem. Haja bons ou maus pastores. Os nossos olhos nunca devem ser retirados do Senhor. Porque Ele é o pastor. Ele não é um pastor. Ele é o pastor. E que seja de circunstâncias forem, nós nunca devemos desviar o nosso olhar do Senhor. Porque quando olhamos para os homens, podemos ter desilusões. Mas o Senhor, Ele jamais nos jamais teremos desilusões por parte do Senhor. Portanto, é para o Senhor que nós temos que olhar. Não para aqueles que têm a responsabilidade de governar bem o rebanho do Senhor. E reparem que o Senhor diz aqui nestes versículos: ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca dos pastores que apacentam o meu povo. O rebanho não é dos pastores, o rebanho é do Senhor. O rebanho é do Senhor. E alguns têm a responsabilidade, têm o privilégio e têm a tremenda responsabilidade de cuidarem do rebanho que é do Senhor. E não esquecer que é ao Senhor que um dia vão ter que dar contas. É ao Senhor que um dia vão ter que dar contas da forma como cuidaram do rebanho que é do Senhor. A forma como realmente cuidaram do rebanho que é efetivamente do Senhor. Alguns agem com um poder sobre o rebanho como se o rebanho fosse seu, mas o rebanho não é dos homens, o rebanho é do Senhor. E a alguns a quem o Senhor deu o privilégio de poderem servi-lo, cuidando, pastoreando, e a palavra pastor, seja pastor, seja ancião, seja bispo, significa precisamente a mesma coisa. Tem o mesmo significado. Não é o pastor que é mais do que o ancião que é mais o bispo, significam exatamente a mesma coisa. Aquele que cuida do rebanho. Essa é a responsabilidade daquele que é verdadeiramente o pastor. E Davi, ele olha para o Senhor e diz: o Senhor é o meu pastor. E é um pastor de tal ordem. Eu confio de tal maneira no meu pastor que nada me faltará. Tudo aquilo que preciso, eu tenho nele. Ele é e procede para comigo como realmente um bom pastor, o verdadeiro pastor. Nele eu tenho todas as coisas. Eu não tenho falta alguma. E quem tem o Senhor não tem falta alguma. Ele é o meu pastor. Nada me faltará. Porque eu sei que Ele está comigo.
porque eu sei que Ele me abençoa. E então Ele diz, nada me faltará. Porquê? Porque Ele me fará deitar em verdes pastos. Porque Ele me alimentará. Porque Ele cuidará de mim. Porque Ele cuidará das minhas necessidades. Porque Ele realmente me protegerá. Ele cuidará efetivamente de mim. O pastor, hoje em dia já não há pastores, em termos de gado mesmo, animais. Hoje em dia as ovelhas são colocadas lá na cerca e pronto, e andam. Mas antigamente havia pastores. E os pastores antigamente estavam mesmo com o rebanho. Eu me lembro, em miúdo, tenho uma vaga ideia ainda de um tio de avô que era pastor e ele estava semanas fora de casa. Porquê? Porque tinha que andar com o rebanho onde havia pasto. E eram milhares de ovelhas. E agora acabava-se aqui o pasto e eles tinham que levar as ovelhas para outro lugar. E tinham inclusivamente, havia já naquele percurso as cabanas, cabana do pastor, onde eles pernoitavam. E o pastor estava ali, junto das ovelhas, não só as conduzia para os pastos, para o alimento, mas estava com elas para as proteger. Dormia ali no meio delas, para estar atento, estar vigilante aos inimigos, aos lobos que vinham para devorar as ovelhas. E o verdadeiro pastor é aquele que cuida e protege. É aquele que cuida do sustento, do alimento das ovelhas. E é aquele que protege, de facto, as ovelhas. E este é o Senhor. O Senhor é o nosso pastor. Nada me faltará. Porque Ele deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Ele guia-me mansamente. O Senhor não força. O Senhor não me obriga. O Senhor guia-me com amor. O Senhor me guia com amor. E me leva a águas tranquilas. O Senhor não me leva para águas reboliças. Não me leva para águas turbulentas. Mas o Senhor me guia para águas tranquilas. Porque Ele cuida de mim. Porque Ele me conduz. E Ele refrigera a minha alma. Ele, de facto, Ele reconforta a minha alma. Ele alivia. No meio do sofrimento, no meio das angústias, Ele refrigera a minha alma. Ele me alivia. Ele me consola. Ele me dá a paz que eu preciso. Porque Ele é o meu pastor. E Ele está sempre presente. Ele cuida de mim. Eu confio no Senhor, que Ele é efetivamente o meu pastor. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça. Irmãos, como nós precisamos de ser guiados pelo Senhor. Como nós precisamos ser guiados pelo Senhor. E quando nós somos guiados pelo Senhor, nós somos guiados, somos conduzidos pela vereda da justiça. Ou seja, nós somos levados a fazer aquilo que está certo. Nós somos levados a fazer aquilo que está certo. Nós somos levados a entender aquilo que é correto. Quando somos guiados pelo Senhor. O Senhor, em João, no capítulo 10, quando fala do bom pastor, o que é que ele diz? Que o bom pastor... Vamos ler João 10. João capítulo 10. Diz assim, versículo 2: Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre as ovelhas, ouve a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. O pastor, ele é aquele de quem nós precisamos conhecer a voz. As ovelhas, para já a ovelha, porque é que nós não somos considerados, comparados a cavalos ou
O cavalo é um animal de guerra, um animal de violência a outros animais. A ovelha é um animal humilde e anda em rebanho. Precisa de ser guiada, precisa de ser conduzida. À nossa semelhança, nós precisamos ser guiados pelo Senhor. Precisamos, por isso, irmãos, se vocês, hoje já não, mas com os pastores antigamente, eles não iam atrás do rebanho, eles iam à frente do rebanho. E chamavam, e as ovelhas reuniam-se, todas juntavam-se e seguiam a voz do pastor. E ele, quando alguma, que há sempre aquelas mais rebeldes e que querem sair do rebanho, ele chamava ao cão e o cão lá ia morder os calcanhares e elas lá entravam para o rebanho. Mas o pastor ia à frente. E o pastor chamava-as e elas seguiam o pastor. É isso que nós precisamos. Precisamos ser guiados pelo Senhor. Precisamos de conhecer a voz do Senhor. Há um hino que diz que fala das muitas vozes que querem ser ouvidas neste mundo. Mas há uma só a quem devemos ouvir e conhecer, que é a voz do Senhor. E quando nós conhecemos a voz do Senhor, e como é que conhece a voz do Senhor? Aqui, Ele fala. Ele fala a cada um de nós. Esta é a sua palavra. É a sua voz que nós precisamos de ouvir. Para sabermos, de facto, sermos guiados por Ele. Para podermos sabermos fazer aquilo que está certo. Aquilo que, de facto, Ele aprova. Aquilo que Ele concorda. Precisamos de ouvir a voz do Senhor. De facto, irmãos, vivemos num mundo onde tanta gente quer ser ouvida. E, por vezes, o nosso problema é que não conhecemos a voz do Senhor. Não conhecemos a voz do nosso pastor. E seguimos vozes estranhas. Seguimos vozes que nada têm a ver com o Senhor. E quando damos por isso, estamos no caminho largo. O caminho do Senhor é estreito. É uma vereda. Mas é a vereda da justiça. É a vereda que conduz ao Senhor. Enquanto que o caminho deste mundo é um caminho largo. É um caminho espaçoso. Onde cabe tudo. Toda a confusão. Onde cabe tudo. Mas o que nos importa é o caminho do Senhor. O que nos importa é ouvir a voz do Senhor. Aprender da voz do Senhor. E reparem que o salmista diz: refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Irmãos, é o nome do Senhor que está em causa. E é importante nós termos isso em mente. Quando nos desviamos, quando temos comportamentos que não são corretos, é importante percebermos que é o nome do Senhor que está em causa. Quando nós nos comportamos lá fora perante o mundo de formas incorretas, damos mau testemunho, quando realmente nos comportamos mal, em primeiro lugar, o que estamos a pôr em causa é o nome do Senhor. E é importante percebermos isso. Não é o meu nome. Não sou eu que sou importante. Ainda que as pessoas possam falar de mim, mas mais do que o meu nome, mais do que eu, é o Senhor. E quando eu ajo, quando me comporto de formas incorretas, que condenáveis, é importante perceber que estou a pôr em causa o nome do Senhor. E por vezes o nome do Senhor é blasfemado por minha culpa. O nome do Senhor é blasfemado pelo nosso comportamento, pela nossa forma de estar neste mundo. Por vezes, a nossa forma de estar neste mundo pouco se distingue da forma do mundo viver. E por isso, irmãos, a igreja não é respeitada neste mundo por culpa nossa. A igreja não é respeitada neste mundo como foi no passado, em que era respeitada porque havia homens e mulheres de Deus com convicções que o Senhor era o seu pastor e a sua voz era importante para eles e era a sua voz que ouviam. Hoje, o testemunho da igreja neste mundo é fraco. Porquê? Porque nós somos fracos. A igreja somos nós. E por causa disso, o nome do Senhor é posto em causa. Por isso, irmãos, tenhamos cuidado. E se queremos andar neste mundo dignamente, honrando e glorificando o nome do Senhor, então
deixemos-nos ser guiados por Ele. Ouçamos a sua voz e deixemos-nos conduzir por Ele, para a glória do seu nome e para a bênção daqueles que estão à nossa volta, que precisam de saber quem é o pastor, quem é, de facto, o nosso Senhor. Porque ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, ainda que eu me possa desviar do Senhor, porque isso pode acontecer. Ainda que eu me possa desviar do Senhor, o Senhor continua comigo. O Senhor não me abandona. O Senhor continua a estar interessado em mim. Continua de fato a atentar para mim. E sabe, irmãos, o salmista diz que a tua vara e o teu cajado me consolam. Por vezes, quando nós nos desviamos da vereda do Senhor e entramos no caminho largo, o Senhor avisa-nos. O Senhor fala-nos. Fala-nos mansamente. Fala-nos em amor. Para chamar-nos à razão. E nós não queremos ouvir. Não queremos dar ouvidos ao Senhor. Até que o Senhor então tem que falar com a vara. A vara é para bater. O cajado não. Mas a vara é para bater. E por vezes precisamos ser açoitados pelo Senhor para percebermos que estamos a ir por um mau caminho. Que estamos a ir por caminhos que não são os caminhos do Senhor. E por vezes caímos. As ovelhas, como eu disse há pouco, algumas são rebeldes e fogem do rebanho, afastam-se do rebanho e o resultado é caírem nos buracos. Caem nos buracos. Uma ovelha, quando está sozinha no campo, fica um pouco à deriva. E desta semana há um rapaz lá na minha aldeia, ele é pastor, ele é tudo. Porque vive lá no monte e o pai está a explorar aquele monte e ele trata dos animais todos. Ele gosta de falar comigo, eu gosto de falar com ele. E ele dizia: eu aprendo mais com os animais do que aprendo com as pessoas. Os animais dão-me lições fantásticas. E ele dizia, ainda ontem, quando eu cheguei lá ao Prisco, onde estão as ovelhas, porque elas agora estão a parir e têm nascido muito, e ele dizia: eu vi um espetáculo, um borreguinho deitado em cima da mãe, e a mãe não se mexia para ele não acordar, ali sossegadinho, e eu deixei-a estar, enquanto ele não acordou. De facto, ele dizia: isto é fantástico, os animais dão-nos lições fantásticas, mas há algumas que são rebeldes, há algumas que querem saltar a cerca, vão para outros sítios, e depois caem nos buracos. E o pastor, aquele cajado não é para bater nas ovelhas, nem é para, como diz a cantiga, para o alentejano estar encostado ao bordão. Não, ajuda também para descansar, mas o objetivo é quando a ovelha cai no buraco e com aquele cajado puxa para cima. Podemos dizer que aquele cajado é o braço estendido do Senhor para nós. É o braço, é a mão estendida do Senhor para nós. Quando nós caímos nos buracos, quando por causa das nossas atitudes, nós caímos nos buracos. E quando estamos caídos nos buracos, o Senhor não vem com o pé para nos espezinhar. O Senhor vem com a mão estendida para nos trazer para cima. Lembram-se da história, da parábola daquele... De quem? Como é que se diz? Que perdeu a ovelha perdida. E aquele que perdeu uma ovelha deixa as 99 e vai à procura daquela. E quando a encontra, o que é que ele faz? Coloca aos seus ombros e vem jubiloso, vem contente, porque encontrou a sua ovelha. Assim é o Senhor para connosco. Quando nós caímos, quando nós nos perdemos nos becos desta vida, o Senhor nos encontra. Ele coloca-nos aos ombros e vem jubiloso para nos juntar ao seu rebanho, porque é no seu rebanho que Ele nos quer e é o nosso lugar. Portanto, o cajado não é para bater, mas é para ajudar. E o Senhor é o nosso pastor. O Senhor é o pastor. É aquele que age verdadeiramente como pastor.
E o pastor cuida das ovelhas, o pastor protege as ovelhas, o pastor ajuda as ovelhas. Quando elas caem, ajuda-as a levantar. Assim é o Senhor, assim é o pastor, o nosso pastor. E depois diz: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Preparas uma mesa. É o Senhor que prepara a mesa, não sou eu. E se o Senhor prepara a mesa, podemos pensar como é uma mesa preparada com o Senhor. E de facto no Senhor, o que é que nós temos? Temos tudo. É uma mesa farta. Farta de gozo, farta de alegria, farta de certezas, farta na presença dos nossos inimigos. Não é para nos vangloriarmos, mas para mim isto fala-me do testemunho perante aqueles que me rodeiam. Para que aqueles que me rodeiam possam ver quem é o meu pastor. E ver como o meu pastor cuida de mim. Ver como o meu pastor me protege. Como Ele cuida, e é da mesma forma que Ele cuida de mim, Ele quer cuidar de cada um de vós. Ele quer cuidar daqueles que estão lá fora. Ele quer cuidar daqueles que aqui estão e que ainda não o reconhecem como pastor. Ele quer ter todos sentados à mesa. Ele quer preparar uma mesa para todos. Há lugar para todos nesta mesa. O Senhor quer que de facto prepararmos uma mesa neste mundo, para que este mundo veja quem é o Senhor. E veja que este Senhor fantástico que nós temos, este pastor fantástico que nós temos, faz tudo por nós e deixa-nos de tal maneira que termina este versículo dizendo, primeiro ele fala-nos do óleo, o óleo fala-nos do Espírito Santo, da força que está em nós. É o Senhor que nos dá força, que nos ajuda. E, de facto, abençoados desta forma pelo Senhor, o nosso cálice transborda. Não só o nosso cálice está cheio, mas ele transborda. Transborda. Porque, de facto, são tantas as bênçãos do Senhor. É tanto o gozo que o Senhor nos dá. É tanta a alegria que o Senhor nos dá. O nosso cálice, com o Senhor, o nosso cálice transborda. Eu não consigo explicar o que é de facto isto. Eu não consigo explicar de facto o que é isto. Mas eu sinto isto. Eu sinto a alegria do Senhor. Eu tenho alegria no Senhor. Eu sinto a presença do Senhor, do seu cuidado, da sua presença em mim. E isso me faz transbordar de gozo, de alegria. E, para terminarmos, certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Irmãos, não fora a bondade e a misericórdia do Senhor, o que é que seria de nós? Estávamos aqui? Não. Estamos salvos pela bondade do Senhor, pela misericórdia do Senhor. E esta bondade e esta misericórdia não terminaram no dia em que nós nos convertemos. Ela é manifesta diariamente. O Senhor tem uma paciência tremenda para nós. O Senhor continua a manifestar diariamente a sua bondade, a sua misericórdia. E não fora Ele, o que seria de nós? E todos os dias da nossa vida, o Senhor manifesta a sua bondade e a sua misericórdia. Ele é o pastor. E depois termina: e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Estarei para sempre com Ele. Habitarei para sempre com Ele. Porquê? Porque Ele é o meu pastor. Porque eu sou a ovelha do seu pasto. Porque um dia eu reconheci o Senhor Jesus como meu Salvador. E por isso faço parte do rebanho do Senhor e digo com toda a convicção e com toda a confiança: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nem agora, nem nunca. Porque Ele é fiel. Que o Senhor nos abençoe.